Senhoras e senhores, hoje é 28 de fevereiro de 2025, são 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, acaba de ter novidade no caso do filho 03 de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, no que diz respeito aos crimes que, no entender de grupos políticos e até de autoridades, ele vem cometendo ao longo de périplo nos Estados Unidos, onde procura causar danos aos poderes constituídos do Brasil. Eduardo Bolsonaro está sendo arrolado como tendo cometido crimes que infringem as leis 12.850, 14.197 e o artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, ele está promovendo tentativa de golpe, colaborando com tentativa de golpe no Brasil, e está cometendo crime de atentado à soberania do país e está, segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, tentando atrapalhar investigações em curso. Por conta disso, juristas dizem que ele faz jus, sim, a pedido da bancada do PT, que através do seu líder na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, pediu a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, e o Procurador-Geral da República já está estudando esse pedido. E diante das agressões do Eduardo Bolsonaro e do pai dele ao judiciário, não seria surpresa se a PGR concedesse essa prisão preventiva, até porque é um crime continuado. Ele continua cometendo e desafiando as leis brasileiras. A assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. O Eduardo tinha sido convidado, intimado a depor vários dias depois. E essa deposição, esse testemunho do Eduardo, foi antecipado abruptamente quando a Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente, e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. Mas por quê? Se ele ia depor daí a 15, 20 dias? Foi uma violência. Mais do que uma violência, foi uma tentativa de cercear a liberdade de expressão e o direito do Eduardo e de todos os outros blogueiros de informarem, de darem opinião, de trazerem informações novas. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição, que garante o sigilo da fonte. Eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal e nos ajude a chegar aos 550 mil inscritos. Nós já estamos com 549.200, faltam um pouco mais de 700 inscritos para chegarmos aos 550 mil. Além disso, minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo
de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. Todos podem atestar que eu, Eduardo Guimarães, nunca pedi apoio financeiro ao público. Nunca. Eu sempre dependi da publicidade do Google. Porém, eu não tenho como investir nesse canal e, para isso, eu dependo do público. Então, eu agradeço a todos os que já nos apoiaram e peço a você que, se considerar fazer uma doação ao blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix que está aqui na tela e o QR Code que está também aqui na tela, ou o QR Code ou a chave Pix, e vamos em frente então com a reportagem que eu preparei para você. O Alexandre de Moraes está correndo muito mais risco do que apenas perder o seu visto de entrada nos Estados Unidos, mas de fato sofrer as sanções OFAC, que tem um apelido de sepultura, né? Pena de morte econômica, porque ela cancela não só todas as suas contas bancárias, como ela não permite mais que você faça transações simples, como passar o seu cartão de crédito para fazer uma compra na Amazon, na Shein, ou mesmo num restaurante aqui no Brasil. Isso tudo porque todos os sistemas internacionais estão conectados através de supercomputadores. Uma parte deles, inclusive, fica nos Estados Unidos. E os Estados Unidos exercem muito poder sobre essas instituições financeiras. Quarta-feira será votado na CCJ do Congresso americano, né, da Câmara dos Deputados, o projeto de lei da deputada Maria Elvira Salazar, o qual fará com que os violadores da liberdade de expressão, ainda que no exterior, percam o seu visto americano, porque ela fala que não será permitida a entrada deles no território americano, quando eles violarem essa liberdade de expressão que é o Procurador-Geral da República. Veja, existem inquéritos com relação ainda complementos, com relação a pessoas ainda em apurações. Veja, está na hora do procurador entrar e botar mais um partícipe disso tudo, que se chama Eduardo Bolsonaro. E, se for o caso, se verificar, veja que ele é um entreguista de quinta categoria, não respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva. 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 Pois é, o que o Eduardo Bolsonaro, como deputado, não sabe é que o Brasil precisaria aceitar que o Alexandre de Moraes, por exemplo, não pudesse usar um cartão de crédito aqui no Brasil. Ninguém vai proibir o Alexandre de Moraes de nada aqui no Brasil, nada. Quem manda no Brasil é o governo brasileiro, são os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, isso é uma bobagem que o Eduardo Bolsonaro falou, mas essas bobagens que ele está falando fazem parte de um crime que ele está cometendo. Como todos sabemos, o Eduardo Bolsonaro faz um périplo, ou seja, ele faz um tour, não é? Ele está percorrendo os Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos, pedindo sanções contra o Alexandre de Moraes. Quando ele faz isso, ele não está fazendo apenas contra o Alexandre de Moraes, ele está fazendo contra o STF, porque o STF referendou todas as decisões que o Alexandre de Moraes tomou até hoje. Não é? Os outros ministros, a maioria do tribunal, endossou tudo que o Moraes fez. Então ele está pedindo uma agressão não só ao Moraes. Não tem sentido, por exemplo, proibirem o Moraes de entrar nos Estados Unidos e não proibirem os outros ministros do STF, que em esmagadora maioria autorizaram e endossaram tudo que o Alexandre de Moraes fez. Teria que pedir isso para todos os ministros. Ou seja, estaria cometendo um ato de guerra contra o Brasil,
os Estados Unidos, e isso, como eu expliquei ontem, viola a nova Lei de Segurança Nacional no artigo 359-I, que no limite, com todos os agravantes, poderia dar 16 anos de prisão para o Eduardo Bolsonaro. Mas não é só isso. Como você viu, tem a Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, em que ele está tentando obstruir as investigações, e também você tem o artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz que quem obstrui investigação, no caso ele tenta obstruir o processo penal contra o pai dele, e o artigo 312 do Código de Processo Penal diz que quem fizer isso pode ser preso preventivamente, para não atrapalhar o processo. Ou seja, como você viu, o jurista Walter Maierovitch dizendo aí que, basicamente, o Eduardo Bolsonaro faz jus, sim, à prisão preventiva, e vários juristas estão indo na mesma linha. Veja, o PT fez esse pedido ao PGR, o pedido criminal ao PGR e ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não vai acontecer nada porque a direita, na verdade a extrema-direita, controla a Câmara dos Deputados. Mas, na verdade, no caso da denúncia ao PGR, você veja aqui, você tem a prisão preventiva que está sendo pedida aqui. Aqui é a representação feita ao doutor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, né? E aqui é pedido. Por outro lado, sugere-se... Bom, diz aqui, vamos pegar aqui no parágrafo anterior. Diante da tentativa de embaraçar as investigações sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes da iminência de nova viagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos para a continuidade das práticas criminosas, a avaliação urgente do Ministério Público Federal é no sentido de requerer junto ao STF o deferimento de medida cautelar de apreensão do passaporte do representado Eduardo Bolsonaro, objetivando a cessão das condutas ilícitas em curso. Por outro lado, sugere-se que essa Procuradoria-Geral da República avalie a conveniência de suscitar a prisão preventiva do denunciado, na medida em que estão presentes em suas ações todos os requisitos para a custódia cautelar delineadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, que eu já expliquei. Então você tem aqui a Lei 14.197, que é a nova Lei de Segurança Nacional, que o Bolsonaro assinou, e que no seu artigo 359-I fala sobre atentado à soberania do país, que é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. E aqui, na Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, a Lei das Organizações Criminosas, sancionada por Dilma Rousseff, que diz, no parágrafo 1º do artigo 2º, que nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, há um monte de penas aí, inclusive a prisão preventiva. O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos que podem justificar a prisão preventiva. Requisitos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei. Então, na verdade, se alguém tentar atrapalhar um processo penal, uma investigação, pode sofrer prisão preventiva. Enquanto isso, ministros do STJ defendem Alexandre de Moraes, depois de todos os ministros do STF, Associação dos Juízes Federais, todo o Poder Judiciário, o Poder Executivo, através do governo Lula, e também os presidentes da Câmara e do Senado estão todos apoiando o Alexandre de Moraes. O que você tem é alguns deputados, como o Eduardo Bolsonaro e outros golpistas lá, que estão quase todos, inclusive, sendo investigados pelo STF, que estão querendo fazer essa palhaçada.
E, na verdade, o próprio Bolsonaro já descobriu que o filho dele, que está lá viajando na maionese, não descobriu ainda. O banho de água fria do STF em Bolsonaro após a ofensiva do filho dele nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro tem acompanhado com lupa a ofensiva do governo dos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro, em especial o ministro Alexandre de Moraes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, é um dos principais estimuladores das autoridades americanas na investida contra o Supremo, como o próprio parlamentar mostra em suas redes sociais. A pressão da gestão de Donald Trump sobre Moraes e a própria Suprema Corte brasileira se converteram na última esperança do ex-presidente de não ter uma condenação acachapante. A esperança de Bolsonaro é que, vendo a pressão dos Estados Unidos sobre Moraes, os demais ministros se afastem do magistrado e o deixem isolado no tribunal. Além da nota de um órgão do governo americano com críticas indiretas à decisão referente ao bloqueio da plataforma Rumble no Brasil, congressistas alinhados a Trump aprovaram num comitê da Câmara uma medida que abre espaço para proibir a entrada de Moraes naquele país. Apesar da pressão, os membros do STF já deixaram claro que não vão dar bola, que o Alexandre de Moraes tem todo o apoio, então não funcionou. E é muita burrice deles, eles erram demais nas estratégias deles, os bolsonaristas. Imagine o STF chegar e falar, não, os Estados Unidos não gostaram, então tudo bem, Bolsonaro, vai lá, pode ficar tranquilo, não tem mais nada contra você, vamos rasgar esse processo. É ridículo, me parece incrível que alguém que foi presidente da República pense uma coisa dessas. E, na verdade, tem gente dizendo até que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, que estão sendo atacados pelos bolsonaristas, pelos americanos, eles podem virar candidatos, porque ninguém gosta de um outro país querendo mandar na gente, não é? E a reação e o Bolsonaro ainda por cima, ele está vendo os aliados puxarem o carro, se mandarem. Aqui o Tarcísio de Freitas confraternizando com Lula, trocando sorrisos, afagos, e a reação do Bolsonaro foi péssima. O clima amistoso e a troca de gentilezas entre Lula e Tarcísio em um evento em Santos, na quinta-feira, chamou a atenção do Bolsonaro. Aliados dele relataram que ele mostrou surpresa com o tom da troca de elogios e passou o recibo de que não gostou do que viu. E ele sinalizou que não vai escalar o episódio porque a coisa para ele já está suficientemente preta e o Tarcísio só foi a esse ponto porque ele sabe disso. Mas também tem uma outra boa notícia para lavar a sua alma. Os advogados dos golpistas vão ter que passar o carnaval trabalhando porque o Alexandre de Moraes não aceitou a prorrogação do prazo para eles apresentarem a defesa. Se não apresentarem, não vai ter defesa dos clientes deles no processo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.